Ok, então pessoal, nós estamos continuando o estudo da Lei de Execução Penal. Nós vamos falar sobre dois assuntos muito importantes para o nosso concurso e nós devemos distinguir estes assuntos. O primeiro deles é a permissão de saída e o segundo é a saída temporária. Como que nós vamos distinguir? A permissão de saída é para aquela situação na qual o preso deverá sair mediante escolta. E a saída temporária é aquele benefício que o preso sai sozinho, sem vigilância. Um exemplo é a saída temporária de 7 dias. Então, associe a frase saída temporária de 7 dias, enquanto a permissão de saída será por vigilância, né? Os condenados que cumprem pena no regime fechado e semiaberto e os provisórios. Esses três. Fechado, semiaberto e os presos provisórios. Presos provisórios, todas aquelas espécies de provisórios. Prisão temporária, prisão preventiva. Então, todos esses provisórios, regime fechado e regime semiaberto, têm direito à saída temporária, à permissão de saída, com vigilância nos seguintes casos. Primeiro, falecimento ou doença grave. O primeiro caso é falecimento ou doença grave. Faleceu um parente próximo, nós vamos falar quais são. Ou está em doença grave, geralmente em caso de doença terminal, então poderá sair com vigilância, ou seja, a escolta da unidade prisional vai acompanhar os presos nos casos de doença grave e nos casos de falecimento, né? Esse é um dos casos. O segundo, por necessidade de tratamento médico. Por exemplo, um preso está tem que fazer um tratamento de canal no dente e a unidade prisional não tem dentista. Então ele tem direito à saída, à permissão de saída, com a vigilância da escolta nesses casos, porque ele é um direito a tratamento odontológico. Mas pode ser também um tratamento médico, por exemplo, ortopedista, ou uma especialidade no qual o médico da unidade prisional, se tiver, não seja competente. Então, nesses dois casos, falecimento ou doença grave de cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Então, cônjuge, companheiro, pode ser o esposo, pode ser alguém que esteja em união estável, por exemplo, ascendente, descendente ou irmão, né? No caso de ascendente, conta pai, avós; no caso de descendente, filhos, netos, etc., né? E então, nesse caso de falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão, ou no caso de tratamento médico odontológico, como nós já havíamos falado, né? A permissão de saída, nesse caso, que é acompanhada da escolta, ela será autorizada pelo diretor do estabelecimento. Então, essa permissão de saída, nesse caso, ela tem a permissão, deve ser autorizada pelo diretor do estabelecimento penal. Atenção, porque no caso de saída temporária, não será o diretor do estabelecimento, né? A permanência do preso fora do local fora da unidade prisional, nesses casos, seja para tratamento de saúde, ou seja, no caso de doença grave ou falecimento, ela terá a duração que for compatível com a situação. Então, o tempo que durar o tratamento médico vai ser o tempo que ele vai ficar lá, e não mais, ok? Então, agora nós vamos falar da saída temporária. Nós falamos da permissão de saída. O que nós falamos? Com vigilância e autorização do diretor da unidade prisional. Aqui nós vamos falar da saída temporária. Lá, na permissão de saída, era presos provisórios, regime semiaberto e regime fechado. Aqui na saída temporária, que ao detalhe, saída temporária de 7 dias, aqui são os condenados somente, que cumprem pena em regime semiaberto. Então, os condenados que cumprem pena em regime semiaberto. Então, eles poderão
sair do estabelecimento penal sem vigilância, nos seguintes casos que nós vamos enumerar. Primeiro caso, permissão de saída com vigilância da escolta prisional, que é os agentes penitenciários que trabalham na escolta. E aqui, no caso de saída temporária, sem vigilância. Quais os casos? Primeiro, visita à família, é o primeiro. Segundo, frequência em curso profissionalizante, supletivo, bem como de instrução do segundo grau ou superior na comarca do juiz da execução. É obrigatório, detalhe, é obrigatório o ensino primário na unidade prisional, mas o secundário não é, o superior não é e o ensino profissionalizante também não é. Mas o preso que está então no semiaberto, ele pode ter autorização para frequentar esses cursos de segundo grau, superior ou profissionalizante dentro da comarca do juiz da execução. Não pode ser numa outra comarca. Então, esse ensino deve ser dentro da comarca. Então, ele poderá sair para estudos, então, sem vigilância. Visita a família, estudo. E o terceiro é qualquer outra atividade que concorra para o retorno ao convívio social. Então, qualquer outra atividade que concorra para que o preso retorne ao convívio social, ele poderá, então, ter a saída sem vigilância. Um exemplo, vamos supor que um ex-presidiário, um ex-usuário de drogas famoso, vai fazer uma determinada palestra naquela cidade. Então ele poderá sair sem vigilância, porque essa é uma atividade que favorece o retorno ao convívio social, né? Parágrafo único do termo desse assunto que nós estamos falando, da saída temporária, fala que essa saída, apesar dela ser sem vigilância, não impede que o juiz determine a vigilância por monitoração eletrônica. Lembrando que a monitoração eletrônica foi instituída na execução penal a lei de 2011, a lei de 2010, né? Lei de 2010, então é algo novo, fica atento então. Então, apesar dessa saída temporária ser sem vigilância dos agentes prisionais, dos agentes penitenciários, ela pode ser monitorada por a tornozeleira eletrônica, né? Quem que concede a autorização da saída temporária? No caso da permissão de saída, era o diretor da unidade prisional. E aqui na saída temporária, o juiz da execução. Para a nossa prova, nós devemos memorizar somente que é o juiz da execução, porque é somente a lei que cai na nossa prova. Na prática, por exemplo, na saída temporária de 7 dias para visitar a família, a primeira vez o juiz determina e, quando vencer os prazos, o preso solicita ao diretor, o diretor então dá autorização. Mas para a lei e para a nossa prova, quem autoriza é o juiz da execução. A saída temporária de 7 dias, a permissão, que nós falamos anterior, é o diretor da unidade prisional, né? A autorização será concedida pelo juiz. Quem que será ouvido? O Ministério Público, a administração penitenciária, e dependerá de alguns requisitos. Então, essa autorização ela vai ser concedida pelo juiz. O juiz deve motivar essa autorização. E será ouvido o Ministério Público, que é o fiscal da lei, né, que acompanha a sentença, fiscaliza a sentença, e também a administração penitenciária, porque eles têm os relatórios, os dados do comportamento deste preso, né? Há todo o estudo, a inteligência, todos os critérios desse preso serão analisados, né? Então, haverá três requisitos a serem observados para que haja a saída temporária. Primeiro, comportamento adequado. Para que o preso tenha direito a essa saída temporária sem vigilância, tem que ter bom comportamento. Ele não pode ser devasso, não pode ser aquele preso que comete rebelião, aquele preso que incita a subversão da ordem, ele não pode. Então, deve ter comportamento adequado. O segundo, ele deve ter cumprido pelo menos 1/6 da pena, ou 1/4 se reincidente. A lei fala 1/6 da pena ou 1/4 se reincidente. Se for crime hediondo, aí será diferente, será outras frações, 2/5 ou 3/5. Mas aqui na lei fala 1/6 da pena, se primário, e 1/4 se reincidente, né? E a saída
dele, o terceiro requisito, deve ter compatibilidade do benefício com o objetivo da pena. Então, compatibilidade do benefício com o objetivo da pena. Visitar a família é compatível? Sim, porque a visita com a família é um requisito de semi-liberdade, que promove a ressocialização. Então, quais são os três requisitos? Comportamento adequado, como foi falado, cumprimento de 1/6 da pena, 1/4 se reincidente no caso de crime hediondo, 2/5 ou 3/5 se primário reincidente, e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Autorização de saída, pessoal, ela será de 7 dias. Algumas pessoas me enviaram e-mail, porque eu falei isso no Redpri, e alguns disseram que encontraram 4 saídas de 7 dias. A lei fala que ela será concedida uma vez e por período não superior a 7 dias, podendo ser renovado por mais 4 vezes. Mais 4. Então, uma vez mais 4, 5 vezes. Então, são 5 vezes de 7 dias. 5 vezes de 7 dias, 35 dias no ano, e um período entre uma e outra não pode ser inferior a 45 dias. Então, 5 saídas de 7 dias autorizadas pelo juiz de execução, período de 45 dias entre um e outro. Ao conceder a saída temporária, o juiz deve propor todas as condições que ele achar necessárias, condições facultativas, além das obrigatórias, que são: primeiro, fornecer o endereço onde reside a família a ser visitada e onde poderá ser encontrada. Então, ele vai sair de 7 dias, saída temporária. Primeiro, fornecer o endereço da família ou o local onde ele vai ser, o local onde vai permanecer. O segundo é recolher a residência no período noturno. No período noturno, ele deve estar, então, em casa. Ele deve estar na casa onde ele anotou lá na hora da sua saída. E o terceiro é proibição de frequentar bares, casas noturnas ou estabelecimentos congêneres. Então, esses 3 são obrigatórios, condições obrigatórias para a saída temporária: fornecimento do endereço de onde ele vai permanecer, recolhimento à residência fixada no período noturno, e o terceiro, proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimento congêneres. Então, atentar para esse detalhe. Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante de instrução de ensino médico ou superior, a saída terá o tempo necessário para o cumprimento das atividades discentes. Então, ele vai fazer um supletivo. Tem um horário lá que é de X a Y. Então, ele deve cumprir esse horário na sua saída, a não ser que tenha um período a mais para o transporte, pela distância. Mas é esse tempo e não mais, porque senão ele será penalizado. Nos demais casos, a não ser que seja saída para estudo, que aí não tem esse intervalo de 45 dias. Mas no caso de saída para visitar a família, ou saída para visitar cônjuge, e entre outros, o que acontece? 45 dias. Mas nesse caso, por exemplo, de estudo, será praticamente diário, não terá esse intervalo de 45 dias. Então, preste atenção para a questão prática, para situações lógicas que podem cair na prática, cair na prova. Não é toda saída que tem um intervalo de 45 dias. Se ele vai fazer um curso superior, por exemplo, geralmente as aulas são diárias ou semanais, não vai haver esse intervalo de 45 dias. Mas no caso de visita à família, há sim 7 saídas de 45 dias. Então, preste atenção, o que está pedindo a prova? Está falando dessas saídas para visitar a família, ou um curso profissionalizante, ou um curso superior, por exemplo. Então, encerrando esse assunto, o que nós temos a dizer? O benefício será automaticamente revogado em alguns casos. Então, não vai depender de despacho do juiz, não vai depender de despacho do diretor da unidade prisional. O benefício será altamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso. Crime doloso, ele cometeu um crime durante a saída. Segundo, ele cometeu falta grave. Crime doloso, ele fez um furto,
falta grave, ele deixou de voltar para a unidade prisional, falta grave, né? Ou no caso de curso profissionalizante ou segundo grau superior, revelar baixo grau de aproveitamento no curso. Então, nesse caso de crime doloso, falta grave ou baixo aproveitamento, automático, quesito para revogar a saída temporária automaticamente será revogada. Então, atentar para essa situação. A recuperação, então, do direito à saída temporária dependerá de absolvição, no caso de falta grave ou crime doloso. Teve falta grave, ele foi julgado lá no Conselho Disciplinar, foi absolvido, então pode voltar. No caso de crime doloso, foi lá comprovado que não era ele, pode voltar. Ou da demonstração de merecimento do condenado. Então, no caso, por exemplo, de baixo aproveitamento, ele tem baixo aproveitamento, ele tem a saída temporária revogada, mas ele volta para a prisão e se esforça ao ponto de merecer uma nova chance no curso. Então, nesse caso também, ele terá o direito de sair novamente, saída temporária pode ser revogada. Então, pessoal, sobre permissão de saída e saída temporária, era isso que nós tínhamos para dizer. Aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigado pelo apoio, pelo clique nos parceiros comerciais. Obrigado por tudo.